Olá, meus irmãos, Shalom. Estamos juntos vivendo esse bloco da formação que vai nos fazer refletir um pouquinho sobre a dimensão da maturidade, né? É um bloco de formação humana e juntos nós vamos percorrer algumas semanas conversando um pouco sobre a maturidade e as suas diversas dimensões, né? Nós sabemos que um homem maduro é um homem inteiro. E por isso é importante, e nós vamos trilhar esse caminho nesse bloco, de tentarmos tocar um pouco nas dimensões daquilo que compõe o ser humano, né? Os seus mecanismos psicológicos e também os seus mecanismos espirituais, né? Semana passada vocês tiveram uma dinâmica sobre a dimensão da maturidade e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos elementos que é muito importante no caminho de maturidade humana e que é muito importante para nós como carisma e como comunidade, Shalom, né? Que é a dimensão do autoconhecimento. Nós sabemos que para avançar num caminho é importante saber sempre das suas origens e ter diante de si a sua meta, né? Ter um olhar que nos recorde constantemente de onde nós viemos e também que nos recorde constantemente para onde nós estamos indo. E durante o caminho, a graça de Deus vai realizar essa obra que para nós é impossível, que é nos reunir das nossas dispersões e nos lançar de novo no plano original de Deus, né? Eu estou gravando essa formação no dia em que o Carlo Acutis foi beatificado, né? E para mim esse sinal impressiona muito, por ser jovem, por ter uma ligação com São Francisco, né? Com a Eucaristia, a Virgem Maria e também por ser de agora, né? Do nosso tempo, um sinal de Deus e que eu peço muito que o meu coração, os nossos corações, os corações da humanidade, né, do homem e da mulher de hoje, se deixem quebrantar por esse grande sinal que Deus nos deu da ação da sua graça, santificando um jovem de 15 anos da forma com que ele realizou na vida do Carlo, né? E ele dizia, tem uma frase, né, onde ele dizia que nós nascemos originais, mas depois nós nos permitimos tornar-nos fotocópias, né? E achei isso muito interessante, porque de fato, né, nós nascemos originais. Nós somos pessoas pensadas, queridas e criadas por amor. E Deus nos fez pessoas, né? E nos fez indivíduos no sentido de que nós trazemos conosco a originalidade da vontade de Deus, do plano de Deus, da missão que Deus confia, do papel de cada um de nós na vida do mundo, da sociedade, na vida da comunidade, né? E trilhando essa vida aqui, que pode durar 15 anos, né? No caso dele durou, mas pode durar 80, né? A palavra de Deus diz que os mais fortes chegam a 80, mas a gente sabe que hoje vão muito além disso, né? Esse tempo que Deus nos dá é todo da ação da graça de Deus, que vai nos fazer alcançar a meta original para nós, que é a nossa vida com Deus, a nossa beatitude, né? A nossa vida eterna, a nossa eternidade, o nosso céu, a nossa santidade, né? Esse tema de maturidade ele foi tirado da escuta do conselho do ano passado, 2019, mas que nós também estamos aprofundando nesse ano de 2020, porque Deus nos dizia que a comunidade cresceu, avançou e que agora nós navegamos em águas profundas e que precisamos ter os instrumentos adequados para isso, né? E ele dizia que precisava de missionários maduros. Então, nós estamos aprofundando essa dimensão da maturidade. Tocamos na reciclagem, vamos tocar nesse bloco formativo em alguns outros momentos desse ano, né?
e do próximo, se Deus quiser, né, no caminho formativo. Porque nós só estaremos concluídos, né, esse projeto de Deus para nós, que é a nossa maturidade, só estará concluída quando nós alcançarmos a meta e quando nós voltarmos para Ele e pudermos contemplá-lo face a face, né? Enquanto isso, nós vamos trilhando aqui, né, dia após dia, ano após ano, acompanhando o nosso progresso, os nossos progressos e os nossos retrocessos, né? E também os nossos altos, os nossos baixos, de tempos bons, tempos maus, dias que se alternam e que vão nos lançando para cima, para baixo, né? Experimentando da nossa inconstância, da nossa vulnerabilidade, experimentando das nossas infidelidades, tocando os nossos limites. Mas não só isso, né? O processo de maturidade, ele não toca só a fragilidade do ser humano, né? Porque um homem maduro, ele sabe bem que ele é frágil, ele está completamente colocado, ajustado ao lugar dele, aceitando a sua condição criatural, né? Nós somos criaturas, e uma criatura não tem a perfeição em si mesma, né? E não alcança a perfeição em si mesma, ela depende sempre de quem a criou. E o nosso caso, mais ainda, né? Quem nos sustenta, quem nos mantém é Deus, é o autor da nossa vida, porque é Ele que nos criou e nos resgatou e nos salvou, né? Para vivermos e cumprirmos nessa vida ainda, enquanto estivermos aqui, a vontade dEle, o plano dEle para cada um de nós, mas na vida futura podermos nos contemplar como Ele nos contempla, né? São Paulo que diz muito, né? Essa dimensão desse processo, né, que ele vai colocando em termos que nós conhecemos bem, homem velho que precisa se deixar alcançar e converter pela graça de Deus, um homem velho que vive da carne e que precisa, a partir de Cristo, aprender a viver do Espírito, viver do alto e não de baixo, o homem novo que precisa se firmar e se consolidar em nós, no que nós somos, nas nossas atitudes, né? Nas nossas escolhas, no nosso agir. Enfim, gente, é uma linguagem que nós conhecemos bem, né? E eu queria um pouco percorrer esse tema aí do autoconhecimento a partir também de uma figura que nós conhecemos bastante, que é Santa Teresa d'Ávila, né? A nossa vida de oração, ela é marcada por essa experiência do autoconhecimento, né? E não, assim como não existe um processo de amadurecimento humano sem passar por um autoconhecimento, não existe também uma vida de oração autêntica, uma vida de intimidade, relacionamento com Deus, sem um autoconhecimento também autêntico. Porque na relação com Deus, nós vamos tocando o nosso plano original, né? Nós vamos aprendendo daquele que nos criou como ele nos pensou. E nessa experiência de contemplar em Deus a nossa vida, de aprender a ler em Deus o que nós vivemos, o que nós somos, nós vamos então conhecendo o que nós temos de original, né? E claro, tocando no plano original de Deus, imediatamente vai saltar também aos nossos olhos as deformações que nós fomos colocando ou fomos deixando que outros colocassem nesse plano, né? Então, nos vendo em Deus, nós também vamos ver como existem traços em nós que não correspondem àqueles que nós encontramos no olhar de Deus sobre nós, né? E essas duas dimensões fazem parte de um processo autêntico de quem está aprendendo a se conhecer e está fazendo uma experiência real de se descobrir, né? E isso tudo na oração, aos moldes de Teresa. Santa Teresa dizia que não concebia uma pessoa que pretende avançar na vida espiritual, mas que não se conheça, né? Ela diz assim: a meditação sobre o conhecimento próprio não deve jamais ser omitido. O pensamento sobre os nossos pecados e a miséria de nossa natureza é o pão no caminho da oração
É o pão que, no caminho da oração, deve acompanhar todos os alimentos, também os delicados, porque sem isso não se pode sustentar. Lá no livro da vida, né, ela vai dizendo que se no caminho com Deus nós vamos passando por diversas etapas e vamos experimentando tempos bons de consolo, a nossa sensibilidade mais tocada por Deus, mas também tempos mais áridos, onde a nossa sensibilidade continua sendo tocada por Deus, mas de uma forma diferente, né? E parece que nós não sentimos mais nada. Tanto quando Deus dá, né, esses sentimentos de gozo, de facilidade na oração, do prazer na companhia de Deus, quanto Deus dá os tempos de aridez, os tempos onde a vontade precisa trabalhar mais, onde nós precisamos ir mais com esforço para Deus, para a oração. Nesses dois tempos, né, quando para mim parece fácil e quando para mim parece difícil, o autoconhecimento, a meditação sobre si mesma é o pão que acompanha todos os alimentos, né? Deus pode servir manjares e Deus pode servir água, né? E assim, o alimento pode ser abundante, o alimento pode ser escasso. Deus vai sempre servir alguma coisa, que vai sempre nos alimentar. Mas o pão que acompanha, tanto quanto as coisas vão bem, quanto as coisas vão mal, aparentemente, aos meus olhos, é sempre a meditação sobre si mesmo, né? Sempre de uma experiência de Deus nós saímos mais enriquecidos acerca de nós mesmos. É um processo natural num relacionamento com Deus, porque Deus vai se revelando e vai me revelando, né? E na medida em que eu vou conhecendo a Deus, eu vou ser lançada também para o autoconhecimento. Isso não tem como fugir, né? E nós vamos aprendendo a viver isso ao longo do tempo e do exercício e também contando cada vez mais com a graça de Deus, né? O conhecimento do que somos e das nossas possibilidades nos permite tomar uma atitude de verdade diante de Deus, né? Nós nos apresentamos a Deus cada vez mais do nosso lugar e não no lugar onde as nossas emoções, as nossas paixões, as nossas ilusões, as nossas ambições nos colocaram. A nossa estima, quer ela seja alta, quer ela seja baixa, ela não tem a última palavra sobre nós, nem a nossa educação, nem os nossos condicionamentos, nem os nossos fracassos, nem os nossos sucessos, né? Na medida em que eu vou me entregando a Deus, eu vou também me entregando à imagem que Ele tem de mim mesma, né? E segundo a qual eu fui criada e que, na verdade, é a única que pode me responder e é a única que pode me realizar, né? Então, o conhecimento do que somos, nesse sentido, ele nos permite tomar essa atitude de verdade diante de Deus. Ele faz brilhar a verdade em todas as nossas atitudes, porque nós passamos a escolher e a viver a partir da verdade e não a partir de ilusões ou de olhares enganados, né? Ou porque nós nos deixamos enganar, ou porque nós mesmos nos enganamos, né? E é fundamental em qualquer fase da vida espiritual. E Teresa é muito enfática, né? Ela diz: o propósito do autoconhecimento é chegar até Deus, né? Não tem para que a pessoa entrar num processo de meditação sobre si mesma, né? De descoberta de si mesma, se não tiver o objetivo de chegar em Deus, né? E por isso que a gente diz que a maturidade ela é sinônimo para nós de santidade. Porque o homem maduro é o homem que realiza o projeto de Deus sobre si mesmo, que se realiza, porque realiza aquela imagem que Deus tem diante de si. E aos poucos ele vai ajustando a própria vida e vai se sentindo mais seguro, porque vai se reconhecendo mais, vai se descobrindo mais, vai se sentindo mais acolhido, mais si mesmo, sabe, gente? Isso dá mais leveza, né? Mais leveza para encarar os desafios e mais leveza para viver com simplicidade e humildade os sucessos, né? A vida não é feita só de fracasso, ela é feita de sucesso, não só
não são só apenas coisas que dão erradas e que a gente tem que crescer. São dons, são talentos, são capacidades que nós vamos descobrindo e que nós vamos usando da maneira que mais agrada a Deus, e isso nos realiza, né? E realiza a nossa vida e vai nos amadurecendo, né? Teresa leva as almas que vêm buscar o seu caminho, né? Que rezam aos moldes dela. Então nós podemos dizer que ela nos leva a um duplo conhecimento, né? O conhecimento psicológico e o conhecimento espiritual. O conhecimento psicológico é necessário porque nós precisamos aprender a conhecer os mecanismos que nos regulam, né? Existem mecanismos que fazem com que a gente funcione, tanto no campo biológico, por isso que é importante também prestar atenção aos sinais do corpo, né? Mas também no campo psicológico, e é importante prestar atenção aos sinais da nossa cabeça, né? Da nossa psique. Nós temos uma forma de funcionar. Deus nos criou assim, né? Existem leis que regulam a nossa natureza e que nós precisamos aprender a conhecer para fazer delas instrumentos da ação da graça de Deus na minha vida, na nossa vida. E através desse conhecimento dos mecanismos que nos regulam, nós podemos nos dispor cada vez melhor para Deus e para a graça, né? Então, o conhecimento psicológico, ela fala da dimensão das faculdades da alma, né? Aqui, gente, Teresa, ela não faz um estudo, né, filosófico sobre as faculdades da alma e nem um estudo psicológico. Ela vai falando daquilo que ela vai experimentando nela. Toda a doutrina de Teresa é muito experiencial, então ela vai falando do que ela mesma vai experimentando e ela vai escrevendo a partir das experiências que ela vai fazendo. Então, na época dela, as ciências não estavam ainda tão evoluídas. Hoje nós entendemos melhor essa dimensão das faculdades, mas eu vou falar aqui como ela foi entendendo, né, do que ela foi descobrindo que existia dentro dela, os mecanismos que ela ia descobrindo quando ela se relacionava com Deus e consigo mesma, né? Então ela fala das faculdades, ela fala do intelecto e da imaginação. Ela diz muito, né, de aplicar o intelecto da oração, que passa pela meditação, que passa pelo estudo, né, não é aquele estudo orante, né, da palavra de Deus, de livros espirituais, de autores espirituais, de um bom diretor espiritual, que vão alimentando e iluminando o nosso intelecto para que ele se torne cada vez mais capaz da contemplação, né? Interessante porque a contemplação, ela está diretamente ligada à faculdade do intelecto, né? Nós contemplamos a Deus com a nossa inteligência, claro que passando por todos os processos de purificação, de iluminação, da graça, do exercício das virtudes teologais, da fé, dos carismas, mas é a nossa inteligência que se aplica a conhecer a Deus, né? E os nossos mecanismos psicológicos, no nosso mecanismo psicológico, as faculdades têm um papel importante. Então, é importante conhecer, né? Importante iluminar a inteligência, importante conhecer o papel da imaginação e os movimentos dela. A gente fala tanto disso, né? Teresa fala tanto disso. Quando a gente se coloca na oração e a nossa imaginação começa a vagar, a voar, nos levar para longe, nós temos que trazê-la de volta, né? Importante nos conhecermos dessa forma, né? Ela fala da vontade, né? As duas regiões da alma. Ela vai identificando uma região mais interna, mais externa, que são os sentidos, né? Aquela que é mais agitada, qualquer coisa nos agita, qualquer coisa nos distrai, né? Existe uma parte de nós que é mais exterior, existe uma parte de nós que é mais interior, as duas regiões da alma, né? Nessa parte interior é onde se encontra a vontade, que eu preciso aplicar a conhecer a Deus e a me conhecer, né? E ela fala da alma e do espírito, né? São realidades que vão nos mostrando como nós funcionamos. Gente, nós precisamos entender como nós funcionamos, né? O que nos abala, o que nos distrai, o porquê que nós andamos tão dispersos, fazer perguntas com a nossa inteligência, nos fazer perguntas que nos ajudem a conhecer o porquê que nós estamos dessa forma, né?
Por que estamos tão agitados? Por que para nós está tão difícil concentrar? Por quê? O que está acontecendo conosco, né? Não naquele olhar de se explicar simplesmente, mas num olhar de se conhecer melhor para poder aderir mais à obra de Deus, né? Entender mais a obra de Deus na nossa vida, né? Então esse é assim, bem introdutoriamente, esses aspectos psicológicos que ao longo do bloco nós vamos aprofundar um pouquinho, né? Quando nós falarmos da resiliência, da ascese, né? Mas tem o aspecto espiritual, e aí Teresa diz que esse é o mais necessário. O aspecto espiritual é o mais necessário porque revela aquilo que a alma é diante de Deus. Tem uma palavra que eu gosto muito, é uma palavra da carta de São Paulo aos Efésios que diz assim: por esta razão eu dobro os joelhos diante do Pai, para pedir-lhe que Ele conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo Espírito no homem interior, e que Cristo habite pela fé em vossos corações, e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim, fortalecidos pelo Espírito no homem interior, habitados por Cristo pela fé e arraigados e fundados no amor, assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Existe um tipo de conhecimento, gente, que nós só podemos fazer pela fé, né? Fortalecidos no poder do Espírito, habitados por Cristo pela fé e arraigados e fundados no amor. Esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento espiritual, é o mais necessário, né? Segundo Santa Teresa. E ele nos revela algumas coisas, né? Ela vai dizendo aqui, Teresa nos fala de um tríplice domínio da consciência espiritual em si, né? Três áreas que são tocadas quando nós tomamos consciência de nós mesmos espiritualmente, né? Nós nos vemos a partir de Deus. A primeira coisa que é tocada, aquilo que somos diante de Deus, né? Nos é revelado aquilo que somos diante de Deus, né? Teresa nos ensina que as nossas relações com Deus devem ser baseadas naquilo que Ele é e que nós somos, né? Deus é o ser finito, Deus é o ser infinito, é o Criador, e nós somos seres finitos, somos criaturas. Então, o importante é que nós estabeleçamos bem qual é o lugar de cada um. Deus é infinito e Criador, eu sou finito e criatura, né? E embora ela conceba a oração como um trato de amizade com Deus, essa distância vai sempre existir. E é preciso que exista, porque é ela que vai me fazer avançar. É o que a gente chama do eu ideal, que eu vejo em Deus, e do eu real, que eu contemplo onde eu estou. Quando eu contemplo onde eu estou, eu vejo que existe uma distância entre onde eu deveria estar. Isso aqui não pode me desanimar. Isso tem que me encher de impulso para querer chegar aonde eu preciso chegar. E é interessante porque no autoconhecimento começa em Deus, certo, gente? Assim, nenhum autoconhecimento frutuoso começa em si mesmo. Eu me conheço a partir de Deus, porque eu me conheço para Ele, né? Então, quando eu conheço que Deus é bom, claro que vendo e contemplando a bondade de Deus, eu vou também reconhecer que eu não sou tão bom quanto eu pensava, porque Deus é muito mais. Mas eu também vou descobrir que Deus me quer como Ele, e aí eu vou começando a me dispor a aprender a ser bom da bondade de Deus e não da minha própria bondade, porque em mim eu vou descobrir que não existe, né? Mas eu vou descobrir que todas as minhas fontes estão em Deus e é para Ele que eu vou correr. Então saber sempre quem é Deus e quem sou eu. São Francisco também, né? Fez essa experiência, quem és tu, Senhor, e quem sou eu, né? Outra coisa que é tocada na consciência espiritual de si mesmo, né? As grandezas sobrenaturais. Eu vou descobrindo
que o homem, pobre criatura, foi feito à imagem e semelhança de Deus e foi tornado filho de Deus, capaz de conhecer e amar, chamado à perfeição. Eu vou descobrindo toda a grandeza que Deus me deu, a minha dignidade como pessoa, o meu chamado à santidade, a vontade de Deus para mim, que é ser santo, que é viver com Ele, que é contemplá-lo, que é participar da amizade dele, desfrutar da amizade dele, né? Eu vou descobrindo que o meu lugar é o céu, né? Eu vou descobrindo os dons, os talentos que Deus me deu, a graça que age em mim, que eu sou capaz de Deus, né? Que Deus habita, eu vou descobrindo a Trindade que habita a minha alma, eu vou descobrindo Deus, o Rei, que está no centro da minha alma e que vai me atraindo, eu vou descobrindo essas grandezas sobrenaturais. Mas a terceira área que a consciência espiritual de si nos faz tocar são as más tendências, né? E aí eu vou descobrindo que, embora hajam tantas coisas grandes dentro de mim, eu vou descobrindo o pecado. E eu vou me vendo mais inclinada para baixo do que para o alto. Eu vou vendo as concupiscências que me puxam para baixo. E ao mesmo tempo vou descobrindo as virtudes que me lançam para Deus. Mas, gente, eu vou descobrindo que existe em mim, dentro de mim, o mal, o querer mal, o desejar mal, a falta de discernimento, o pecado, a rebeldia contra Deus, né? Eu vou me vendo assim, habitada pela Trindade, mas também com tantas coisas pequenas e baixas. E aí eu vou me deparando com o mistério do homem, que conjuga duas coisas contrárias: a grandeza da habitação e da graça de Deus, do Espírito, e a baixeza do pecado, da concupiscência, né? Da rebelião contra Deus. O conhecimento espiritual vai me fazendo tocar nessas coisas. Por isso que eu não toco só no que eu tenho de ruim, eu vou tocando no que Deus me deu. E precisa acontecer ao mesmo tempo harmonioso, porque senão eu vou viver o autoconhecimento como muitos de nós vivemos, com a cara emburrada, desanimando, perdendo a esperança, porque no fundo eu estou me conhecendo mais a partir de mim mesmo do que a partir de Deus. E a Teresa vai ensinando como se conhecer sempre a partir de Deus. Santa Teresinha fez essa experiência quando ela diz: eu sou o que Deus pensa de mim. Se conhecer sempre a partir de Deus. A alma, para Teresa, aprende a conhecer-se sob a luz de Deus. Por isso que é na oração, né? E não deve procurar conhecer-se diretamente, sabe? Ficar olhando, entrando. O autoconhecimento, ele não nos lança para dentro de nós. Ele não nos retrai. Claro, ele nos lança para dentro de nós, mas para nos fazer sair para Deus, correr para Deus. Eu vejo quem eu sou para correr para aquele que é, né? Então não é para ficar fechada em si mesma, né? Deve cercar-se da luz de Deus, pedir que Deus ilumine. É Deus que vai começar, é Ele que vai dizer. Às vezes, gente, Deus pede que eu reze com a obediência, e aí Ele vai me dizer, Ele vai me mostrar o Filho dele, obediente, até a cruz, até a morte, aprender a obediência pelo sofrimento. E vai me mostrar como eu acho que a obediência é outra coisa. Eu vou ver o que é a obediência em Deus, vou ver o que é a obediência para mim. E vou me lançar em Deus para aprender a ser obediente como Jesus foi. Mas não começou em mim, porque tudo que começa em mim desanima, a gente perde a esperança. Porque nós sabemos que nós não somos capazes, e não somos mesmo. O processo de amadurecimento, que é o processo de santidade, ele é de Deus, ele começa em Deus e é Deus que leva a termo na minha vida. E eu, à medida em que vou me conhecendo, eu vou me abrindo à luz de Deus, eu vou clamando por cura, eu vou clamando por perdão, por reparar as brechas, aqueles instrumentos que a escuta nos deu. A oração, o jejum, o rosário é o meu papel, a adoração, a Eucaristia, a Virgem Maria, a vida fraterna, a missão, me lançar na missão, na evangelização, né? É assim que Deus vai me curando. Como o leproso, né? Aqueles 10 leprosos
que Deus foi curando enquanto caminhavam, né? Eu não vou parar aqui porque eu estou me conhecendo, eu não posso fazer nada porque eu descobri que eu sou ruim. Eu vou continuar caminhando, me abrindo à graça, à luz de Deus, me confessando, pedindo perdão, dando o meu perdão a quem for preciso. E enquanto eu vou caminhando e anunciando a bondade de Deus, anunciando o que eu conheci de Deus. Gente, nós anunciamos o que nós conhecemos de Deus. E Deus mesmo anuncia o que Ele faz em nós. As pessoas só conhecem em nós o que Deus quer, o que Deus mostra, não é verdade? Quanta experiência nós fazemos das pessoas nos elogiando e nós dizemos assim, meu Deus, ela não me conhece. Mas porque Deus nos dá às pessoas o conhecimento sobre nós mesmos que Ele quer dar, e Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas nós damos para as pessoas o que nós conhecemos de Deus e não damos a nós mesmos, né? Por isso que nós não podemos parar a missão, porque nós descobrimos que nós somos fracos. Porque nós não damos da nossa fraqueza, nós damos da fortaleza de Deus. Porque nós conhecemos primeiro como Deus é forte, para depois reconhecer que nós somos fracos. Então nós damos a conhecer Deus, né? O verdadeiro conhecimento é feito sob a luz de Deus. O objetivo do conhecimento de si é servir melhor a Deus, que é amigo da ordem e da verdade. O autoconhecimento tem origem divina. E quando ele tem a origem divina, ele faz sempre resplandecer e triunfar a luz da verdade. Faz nascer e crescer na alma uma contrição dolorosa, mas um amor ardente, né? Uma contrição dolorosa por se ver ainda naquele estado, apesar de tanta oração, de tantas vezes ter comungado o corpo de Cristo, né? Então a gente sente dor por estar ainda tão ruim, mas nós somos inflamados de amor por aquele que pode nos fazer melhores, né? Traz consigo a paz, o equilíbrio e a fecundidade. O verdadeiro autoconhecimento, quando tem origem em Deus, ele traz consigo a paz, o equilíbrio e a fecundidade. Meu Deus! Aí nós crescemos de tantas formas. Estou olhando aqui, tem tanta coisa, gente, que a gente podia aprofundar e que nesse bloco nós vamos aprofundar, né? Mas eu queria ir terminando por aqui, para que nós possamos ficar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre o que nós dissemos, né? E fazer um belo exame de consciência. Será que nós estamos nos deixando revelar por Deus? Ou será que são as nossas paixões, as nossas feridas, os nossos traumas que estão nos revelando? Gente, só quem pode nos revelar é Deus. E o fruto de uma verdadeira experiência de autoconhecimento com origem em Deus é a paz, é a sabedoria, é a fecundidade. Uma pessoa que se conhece, ela é fecunda, porque ela se deixa invadir pela misericórdia e pelo amor de Deus. Que esse bloco nos ajude a crescer nessa direção. Que Deus possa contar conosco quando Ele chamar missionários maduros para lançar como iscas para aqueles resgates impossíveis que Ele quer nos fazer realizar. Um grande abraço. Que Deus os abençoe. Shalom.